Não, mas eu tive a ideia. O que adianta? Uma ideia ineficaz, uma ideia boba, sabe? Agora vem aqui, vou mobilizar minha engenheira para fazer um projeto, né? Passar o tempo dela desenvolvendo um projeto que não vai se transformar em resultado em curto e médio, em médio tempo. Então, a partir do momento que a gente viabiliza os recursos, foi a mesma coisa. Fui a Brasília, a gente conseguiu lá 1 milhão através de emenda, custo zero ao município, através de emenda, 1 milhão para fazer pavimentação asfáltica. Logo em seguida, vamos atrás do projeto, porque a gente sabe que agora existe a fonte do recurso, mas a gente tem que ver lá no papel, nada que não esteja no papel de antemão vai ser transformado em serviço público. Só que fica difícil, até mesmo para alguns aí da minha oposição, que querem fazer uma oposição. Diz que teve um aí que não conseguiu ver o posto de saúde aberto ainda. Eu falei, é um posto de saúde, não é um bar. Ele fica aberto no expediente normal, igual outra repartição pública. Se você for de dia lá, você vai ver ele aberto. Faz mais de uma semana, desde a quinta-feira passada. Inclusive, o dia que eu estive fazendo uma reportagem lá com a secretária, estava repleto de pessoas lá para ser atendida. Pois é, né? Vou ter que contratar um oculista, né? Porque parece que ele não enxerga, sabe? Então, gente, esse tipo de crítica, de questionamento ou contestação, como eu digo, não tem propósito nenhum. Chegar e discutir o óbvio ou negar o óbvio. Digo, quem que quer ficar ouvindo essas asneiras, essas balelas? Infelizmente, acontece isso em reuniões da Câmara ainda. Mas é para vocês entenderem. Para mobilizar a estrutura pública, o funcionário público, nós temos que ter lá, ó, saber de fato, ó, naquele lugar tem fonte de recurso, ali tem um programa, ali tem condições de provisionar recurso público para um projeto, para uma ideia, para transformar num benefício à população. E foi isso que a gente fez. Agora que a gente foi para Brasília, nós pedimos equipamentos, pedimos ônibus, pedimos asfalto, obras. Só que assim, nós temos regras, tem procedimentos. E no caso, o que vem acontecendo agora? Parece que que contaminou positivamente. Agora parece que os políticos resolveram se mexer, né? Tinha um que tinha falado que tinha 1,5 milhão para me trazer aqui, para mim assinar, que ia sair um asfalto. 1,5 milhão virou 400 mil. Beleza, conseguiu 400 mil, parabéns. Só que o senhor sabe que eu tenho um prazo agora para poder transformar isso em convênio. E o prazo está vencendo. Então agora eu tenho 1 milhão de asfalto por um lado, fazendo um projeto para a gente transformar nesse convênio. Tenho mais 1 milhão que foi conseguido pelo vereador César, através do deputado Toninho, para também transformar em convênio. Graças a Deus aquela audiência pública existiu e a gente já tem como direcionar para para a Vila Veronês esse asfalto, essa obra. Agora me aparece mais um dizendo que tem mais um recurso, através de emenda, diz ele, tomara que seja, dizendo que agora também tem que fazer mais um projeto. Ele sabe, você sabe que tem o prazo eleitoral que eu tenho que cumprir. Beleza? Não, a gente não tem preguiça, a gente corre atrás, a gente não joga o problema para os outros, a gente pega o problema e vamos fazer o possível para solucionar e resolver essa questão o quanto antes, porque faz bem para o município. Só que eu não gosto de fazer remendo, né? Sem enrolação. Só que daí o cara vem e diz assim, vamos sentar agora e analisar porque teria que investir em tal bairro, em tal vila. Pois é, vou dar um metro para ele ir lá e medir quanto que custa para fazer essas ruas que faltam ser asfaltadas. E daí ele me apresenta o valor que ele conseguiu para ver se encaixa com a necessidade do lugar. Ficar falando que tem solução para tudo é fácil. Agora você falar com um técnico, reconhecer que teu conhecimento é raso em relação à parte técnica, e ir lá e perguntar quanto que sai para fazer a drenagem, encaminhamento das águas, a questão da tubulação que passa de esgoto, o que vai ser mexido em questões de iluminação, ou espaçamento das vias. Isso o cidadão não entende, isso custa, não é de graça. Então você, quando vai provisionar um recurso, você tem que ver se vai satisfazer no médio e no longo prazo a demanda, a necessidade do bairro, da vila, da comunidade ou da cidade. Um belo exemplo, a rua Paulo Burco. A gente pegou uma obra que foi herdada, aonde foi feito um asfalto, mas não tinha calçada. Até hoje nós estamos agora
tentando solucionar esse problema que a gente herdou. Então, a gente não vai se eximir, a gente vai achar uma solução. Mas ali, no caso, vai precisar de orçamento próprio.